Bom dia, eu queria agradecer a presença de todos. Nós temos hoje um momento interessante que está aqui explanado de uma certa forma, mas é muito mais do que isso aí. Nós, nos próximos minutos, vamos discutir algumas mudanças, algumas propostas, algumas ideias de mudanças no funcionamento de todo o Hospital de Clínicas. É um momento, um ano e meio de nossa gestão, de muito trabalho, de um grupo grande de pessoas que estão trabalhando para trazer as ideias de melhoria para o funcionamento do hospital. Esse título que nós estamos vendo aí justamente é baseado no título anterior de um mês passado, que nós apresentamos a ideia de revitalizar e racionalizar a solicitação de exames laboratoriais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E aqui é um pouquinho mais do que isso. É praticamente todo o Hospital de Clínicas. Então, nós estamos discutindo hoje uma proposta de reorientação do fluxo assistencial de pacientes eletivos e não eletivos. Esse é o nosso planejamento estratégico. Aqui nós estamos vendo o mapa de compromissos que a nossa gestão tomou nesse período. Nós temos uma visão de ser um referencial público de alta confiabilidade em saúde. Isso todos nós temos. Alguns compromissos com a sociedade, de comprometer-se com a qualificação do SUS e com as políticas governamentais. Nós somos um hospital público do governo, do MEC, e nós temos obrigação de funcionar dessa forma. Nós queremos exercer a liderança acadêmica e de pesquisa. Acredito que nós façamos isso de uma forma adequada. Os nossos clientes, nós temos o compromisso de ser referência em qualidade assistencial. Isso nós somos também, mas nós podemos melhorar. Ser eficaz no ambiente para o ensino e pesquisa. Importantíssimo, nós temos uma área de pesquisa altamente desenvolvida, está indo de vento em popa, cada vez melhor. Agora, o ensino nós podemos também melhorar. E quase todos os aspectos que serão abordados aqui hoje, o ensino foi pensado e o ensino será abordado de uma certa forma. Nos processos, eu acredito que seja uma área que nós podemos melhorar muito. E aí talvez seja o ponto principal de nossa conversa hoje. Garantir a utilização das melhores práticas assistenciais e a segurança do paciente. Nós certamente temos toda a intenção de garantir a utilização das melhores práticas assistenciais, mas nem sempre conseguimos isso. Garantir as melhores práticas de ensino e pesquisa integrados à assistência. E esse é um ponto importantíssimo. Então, o que nós vamos abordar é um compromisso estabelecido por essa gestão, com os senhores todos que estão aqui hoje, e trazer ideias, propostas para serem discutidas no grande grupo. Isso aqui, o que eu vou apresentar agora é um conjunto de propostas, de ideias. A partir disso, pequenos grupos serão formados, e já estão em funcionamento alguns, para que essas ideias sejam consolidadas, discutidas. Então não se assustem no que vocês virem em alguns momentos. Não, mas isso eu não concordo, aquilo eu não concordo. Isso será discutido prontamente com a maioria de vocês. Para chegar nessa ideia toda, nós temos que entender de onde os pacientes chegam no nosso hospital. Nós temos os pacientes eletivos e os não eletivos. Dentro dos eletivos, nós temos as consultas ambulatoriais, nós temos pacientes que chegam para fazer exames laboratoriais, procedimentos, endoscopias, sessões, quimioterapias. Nós temos pacientes que vêm para realizar cirurgias e as internações eletivas. Essas aqui, cada vez mais difíceis de nós conseguirmos.
dos pacientes não eletivos, nós temos muito da regulação externa, da nossa associação com o gestor, que nem sempre é boa, o gestor criticando a nossa forma de funcionar, nós criticando o gestor da forma como ele encaminha os pacientes, nenhum dos dois satisfeitos e principalmente o paciente não está satisfeito. Nós temos os não eletivos regulados, que são os transplantes, central de leite, terapia intensiva, obstétricos, psiquiatria, esses são regulados. Nós dependemos muito do gestor para que eles funcionem, para que eles cheguem adequadamente aqui. Mas a triagem e o encaminhamento deles nem sempre é a melhor. Nós temos a demanda espontânea, que também sacrifica muito a nossa emergência e as nossas portas de entrada. Essa demanda espontânea, muito dessa demanda é gerada por nós mesmos, e nós temos que reconhecer isso. Nós temos o pré-hospitalar, leia-se SAMU. Nós recebemos muito pouco do SAMU porque nós não temos condições de receber. E talvez seja uma fonte interessante de pacientes que irão se beneficiar dos nossos serviços. Solicitação de outras unidades de saúde. Nós temos postos de saúde espalhados pela grande Porto Alegre, senão no Rio Grande do Sul, que não têm condições de encaminhar os grandes hospitais, porque a demanda espontânea geralmente ela suplanta a nossa capacidade física. Solicitação também dos serviços do Hospital de Clínicas. E isso parece que 70% do movimento da nossa emergência são de pacientes nossos. O que quer dizer pacientes nossos é algo que eu ainda não tenho resposta. Pode ser um paciente que fez uma cirurgia de apendicite e volta com dor abdominal e com febre uma semana depois. Mas pode ser um que consultou por amidalite 6 anos atrás e volta com uma dor no ombro agora. Então esse é nosso paciente ou é paciente da rede? Então isso nós não temos resposta ainda, mas estamos trabalhando para poder entender e definir. E esses grupos de trabalho que a partir desse momento serão designados, eles poderão entender um pouquinho melhor esse funcionamento. Como é que eu vejo o nosso processo? Aí é uma opinião pessoal, baseada em algumas evidências, baseada em alguns números, mas é a forma como eu vejo o funcionamento do Hospital de Clínicas depois de quase 30 anos aqui dentro. Nós temos um hospital grande, temos uma emergência, ambulatório, internação e bloco cirúrgico. As 4 grandes áreas no processo que didaticamente foram divididas aqui. Nós temos uma relação da emergência com os ambulatórios muito pequeno, quase nula. Nós temos uma relação de ambulatório com internação beirando o zero. Recebo colegas todas as semanas solicitando alguma forma de poder internar pacientes para realizar alguma investigação, algum procedimento, e é muito justo que isso ocorra. E nós estamos beirando o zero para conseguir realizar esse processo. A relação de internação com bloco cirúrgico também não é das melhores. E isso pode ser modificado de forma bem significativa. Em relação com bloco cirúrgico e emergência, que alguém vai perguntar, mas existe relação bloco cirúrgico e emergência? Claro que existe. Muitas vezes o paciente é operado e algumas vezes tem que voltar para a emergência para fazer a sua recuperação porque não tem aonde ficar. Então são exemplos, e isso aqui não é crítica a ninguém, é a forma como eu vejo o funcionamento do hospital, que essas relações todas, elas não estão adequadas. E principalmente essas relações de cada uma dessas áreas com o resto do hospital, com o todo, que aqui está especificado como Hospital de Clínicas. O que é que nós pensamos? O que é que nós temos? E quando eu digo nós, eu digo vocês. O que eu falo aqui hoje é baseado em 1 ano e meio de conversas que nós temos, é baseado nos planejamentos estratégicos que os senhores trouxeram à VPM,
é baseado em várias apresentações e principalmente é baseado em evidências. Eu vejo isso, pelo menos eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver uma emergência que tivesse condições de retornar pacientes à rede, que dá suporte à saúde no município e no estado. Eu gostaria de ver uma emergência conseguindo encaminhar pacientes ao ambulatório, ao pronto atendimento, com maior eficácia e maior destreza. Eu gostaria de ver uma emergência conseguindo rapidamente resolver o problema dos pacientes que chegam na emergência, levando ao bloco cirúrgico. Interações entre ambulatório e internação. Quando eu era residente, essa relação era muito mais simples e muito mais fácil. Nós dávamos alta para os pacientes e tínhamos data marcada para vê-los no ambulatório. Hoje em dia existem ambulatórios que conseguem fazer, mas alguns não conseguem fazer isso. Da mesma forma, conseguir do ambulatório levar a uma internação, que eu já comentei. E assim vai, pessoal. Internação, bloco cirúrgico e todas essas grandes áreas interligando com o corpo e com o grande hospital de clínica. Eu vou abordar cada uma dessas grandes áreas com essas, não são propostas, vamos voltar um pouquinho, não são propostas, são ideias, e isso só foi apresentado para 2 grupos nesse hospital. Primeiro, para a administração central. Então esse é um trabalho do grupo da BPM, que tem trabalhado muito para juntar essas ideias, e apresentou ao presidente e à administração central desse hospital 10 dias atrás. E apresentamos também ao conselho diretor, que é o conselho máximo desse hospital, na semana passada. E nesse momento nós estamos dividindo essas ideias, essas propostas, para todo o hospital de clínicas. Então nós vamos discutir um pouquinho a emergência. Qual é a situação atual da emergência, também de ponto de vista pessoal, mas baseado em alguma evidência? Nós temos por volta de total de 200 consultas por dia, nós temos por volta de 6 cirurgias por dia, 40 internações são realizadas na emergência e a partir da emergência. Nós temos por volta de 50 leitos na emergência, mas nós temos 120 pessoas internadas na emergência. A emergência faz acolhimento, faz triagem, estratifica o risco desses pacientes. Ela produz pronto atendimento também. O atendimento ambulatorial de pacientes não eletivos é feito na emergência. Atende urgências, tem uma UTI, que se chama unidade vascular, tem uma UTI dentro da emergência. Tem internação. Ela regula serviços, porque ela decide para onde os pacientes vão. Quem vai internar, quem não vai internar para o corpo do hospital. Temos uma equipe sobrecarregada e altamente exposta ao risco. Nós temos um hospital à parte na emergência. E eu faço parte disso. Eu fui professor na emergência por muitos anos e sempre defendi de que nós tínhamos que aumentar a emergência para poder acomodar esse processo todo. Hoje eu mudei de ideia e a proposta é bem diferente dessa. A ideia, dentro de um processo um pouquinho divisório, é fazer com que nós tenhamos áreas específicas dentro de uma área que nós não vamos chamar de emergência. Nós podemos até selecionar e chamar de emergência algumas destas áreas, mas nós temos várias outras que nós temos que separar do processo de emergência. Que aqui, por exemplo, pronto atendimento, hospital dia, internação domiciliar, são várias ideias que vieram de vocês e nós estamos trabalhando para que isso ocorra de uma forma adequada. Essa interação é fundamental através dos serviços médicos, que tem que ajudar a emergência a conseguir transportar e fazer o fluxo desses pacientes ser o mais adequado possível. Essa é a minha visão.
gráfica, e fui eu que desenhei isso aqui, por isso que está horrível. Imaginem isso aqui, uma entrada, uma grande entrada do Hospital de Clínicas. Depois, se a ideia vingar, isso a gente pode fazer que fique mais bonitinho. Mas isso seria uma grande entrada do hospital, única. Pacientes seletivos e a demanda espontânea nossa. Esses seriam os pacientes que viriam a nós. Esses pacientes seriam encaminhados para uma grande área de acolhimento e triagem, que não existe hoje em dia. Os pacientes que vão ao ambulatório, eles chegam pela porta do lado, são recebidos pelos nossos vigilantes de uma forma muito adequada por eles. Mas será que eles são as pessoas ideais para isso? Se forem, vão continuar sendo, senão não vão. Então, os pacientes que precisam de atendimento médico de uma certa urgência, eles são encaminhados diretamente para uma portinha na emergência. A ideia aqui é criar uma grande área de acolhimento com triagem. O paciente vem e ali é definido para onde ele vai. Depois disso, eles são encaminhados às áreas adequadas, que, nesse exemplo, nós poderíamos encaminhar para uma área chamada de emergência, onde seria feita a classificação de risco. Eles seriam encaminhados à internação, aqueles pacientes que já estão selecionados para isso, para procedimentos, exames, ambulatório. Isso é humanização. Isso é organização que hoje nós não temos. Nós temos qualidade, mas nós não temos organização adequada para que isso ocorra. Então, essa é a minha forma de entender como as coisas aconteceriam, pelo menos nesse primeiro momento. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa área, aonde seria realizada uma classificação de risco daqueles pacientes que precisam de atendimento naquele momento. Então, mais uma vez, o paciente encaminhado pelos próprios serviços do Hospital de Clínicas, aquele que nós estamos atendendo no ambulatório, ele está com dispneia, está com falta de ar, broncoespasmo, precisa de atendimento. Isso nós fazemos nos nossos consultórios. Por que nós não podemos fazer aqui? Solicitação de outras unidades de saúde. Difícil. Aí entra realmente a nossa relação com o gestor, da qualificação do gestor e a nossa própria qualificação. Pré-hospitalar, SAMU e a demanda espontânea. Aquele que está passando, está com dor de garganta e precisa ser atendido. Todos nós já tivemos dor de garganta e fomos procurar ajuda, se não autoajuda, mas tomamos alguma coisa nós fizemos para melhorar aquele processo. Então seriam acolhidos e classificados de acordo com a sua necessidade, né? A necessidade do próprio paciente, a urgência sentida por ele e a avaliação da necessidade da gravidade do paciente. Classificação de risco e definição do recurso necessário. Mas isso já é feito? Claro que é feito. E nós somos, o Hospital de Clínicas é um dos pioneiros na classificação de risco dos hospitais públicos. Ganhou prêmios, levou para congressos, ganhou prêmios. Inclusive, nosso ex-presidente foi a Paris apresentar esse projeto. Entretanto, hoje em dia ele está um pouquinho atrapalhado, esse processo, e como tudo, como eu disse até agora, nós podemos melhorar tudo que nós fazemos. A classificação de risco seria uma designação da gravidade dos pacientes, das necessidades dos pacientes. Todos vocês conhecem e já viram isso. E isso nós temos. Nós classificamos com verde, e nós temos na emergência hoje em dia por volta de 50 consultas por dia que são classificadas como verde. Amarela, 37%, 50 consultas por dia, são pacientes não graves. Vermelha, 25 consultas por dia, grave, sem risco de vida. E a roxa, por volta de 10 consultas por dia, são grave, com risco de vida. Isso já é feito. Esses necessariamente não precisam ficar no hospital. E esses todos precisariam de hospital. Mas não quer dizer que não necessitem de atendimento médico. Precisam de atendimento médico. A diferença está aqui. Isso já é feito. O que nós não fazemos é isso.
sala amarela, sala vermelha. Isso aqui existe de uma certa forma, mas isso aqui não existe. Então nós teríamos uma demanda grande de pacientes que nós poderíamos isolá-los fisicamente. Isso é muito importante. Por que é importante isolar fisicamente? Porque essas pessoas precisam de atendimentos diferentes. Aqui é um atendimento e aqui é outro tipo de atendimento. Pessoal adequado para aquela área, com perfil adequado para aquela área. Isso aqui também, nós temos muita dificuldade de caminhar esses pacientes para algum lugar. Aí, mais uma vez, entra a nossa relação com o gestor. Isso é importantíssimo. Nós queremos aumentar o nosso pronto atendimento. Isso pode soar mal para muitos, mas talvez seja uma grande solução. O pronto atendimento, por que nós pensamos isso agora? O exemplo da gripe A o ano passado foi exemplar nesse processo. Nós, com pronto atendimento, sem fazer o paciente esperar, e o trabalho de todos que estão aqui, nós conseguimos dar uma dinâmica totalmente diferente daquela que nós vínhamos tendo anteriormente no Hospital de Clínicas. E esse é o exemplo que nós estamos usando. Se nós tivermos um pronto atendimento maior do que ele é hoje, nós podemos melhorar muito esse atendimento. Nós podemos melhorar o ensino. Os doutorandos, os estudantes que passam pelo pronto atendimento hoje, que é ótimo, mas é pequeno para as necessidades do hospital, querem passar, gostam, o ensino é altamente adequado. Então, nós podemos melhorar muito mais isso, estender para várias horas do dia. O paciente não ficaria aqui, ele seria atendido e claro que esses pacientes teriam a restrição de alguns exames. O pronto atendimento não é para vir fazer ressonância de ombro, não é para isso. É para a resolução ser feita ali, após uma estratificação adequada desses pacientes. Exemplo também, nós podemos levar o paciente, reencaminhar para a rede, e aí depende de uma organização interna melhor para poder negociar com o gestor algo melhor. Como é que nós poderíamos fazer? O outro problema que nós vemos é justamente a entrada desses pacientes para o Hospital de Clínicas. E aí, um conceito novo que seria, que nós chamaríamos aqui de unidades de decisão clínica. Isso pode ser feito de várias maneiras. Cada uma dessas áreas poderia ter uma unidade de decisão clínica, ou poderíamos ter uma grande unidade de decisão clínica. O que é isso? Isso seria uma central de organização e definição para onde esses pacientes vão e como eles vão e quais deles realmente necessitam disso. Vamos usar uma analogia. Se eu chego no aeroporto com uma mala e chego lá com vários guichês, eu vou no guichê daquela companhia aérea e entrego a minha mala. Depois disso, essa mala, eu não estou comparando paciente com mala, por favor, não vamos fazer isso, mas em termos organizacionais, tá? Não vamos interpretar mal o processo. Essa mala depois vai para uma área comum e a partir dali ela é encaminhada. Então é uma central, seria um cérebro de organização desse processo. Então não vamos confundir as coisas, por favor, para não ser mal interpretado. Então nós podemos, aqui uma área que realmente nós podemos pensar muito e realizar. É uma área multiprofissional, tem vários profissionais trabalhando nesse processo que ajudam as decisões e o encaminhamento desses pacientes. Nós não podemos esquecer dos serviços médicos. Os serviços médicos têm que participar de uma forma muito mais ativa do que participam hoje. Então, a chegada dos serviços médicos à emergência é muito bem-vinda nesse processo todo. E isso vai ser definido pelos grupos de trabalho, como é que vai ser isso feito. Vamos dizer, mas hoje nós prestamos consultoria. Consultoria é uma coisa. Assumir o seu paciente é outra. E esses conceitos têm que ser discutidos entre nós. Então, a chegada dos serviços médicos nesse grupo, de uma forma mais participativa, é fundamental. E, obviamente, depois de tudo isso, nós temos condições de decidir e rapidamente encaminhar esses pacientes para dentro do Hospital de Clínicas nas várias áreas.
nós podemos ver, claro que utilizando protocolos, cada uma dessas áreas teriam protocolos específicos para ajudar a decidir quais pacientes estão aptos para chegar ou necessitam chegar nas áreas afins. Aqui um protocolo assistencial da equipe EMEI, que eu vou citar em alguns momentos aqui hoje, muito claro quais são os pacientes que precisam chegar ali com uma taxa de erro muito baixa. A taxa de acerto de selecionar adequadamente os pacientes está muito alta, e isso é importante. Outra forma de protocolo simples como esse é um que nós estamos no rascunho para o enfrentamento da nova onda da gripe A. Se houver, está muito calmo, eu acho que não vai acontecer, mas nós estamos prontos. Nós temos um protocolo pronto para ser utilizado, nós temos pessoal pronto para ser utilizado, nós temos área física pronta para ser utilizada, tudo planejado. E isso acredito que seja uma forma de nós utilizarmos dentro dessa área de acolhimento, triagem e emergência. Aqui uma outra forma de ver a mesma coisa, não vou passar por isso, só dizer que nós tornamos a coisa muito mais complexa do que a simplicidade que eu mostrei antes, e aqui com várias flechinhas para cá e para lá, mas cada flechinha dessas é um protocolo de pacientes específicos a serem encaminhados para alguma área. Então, pessoal, aqui um resuminho daquilo que nós pensamos que vamos propor para ser discutido. Reestruturação de serviços de emergência, área de acolhimento, triagem, estratificação de risco, avaliação das necessidades do paciente. Então, uma grande área para isso especificamente. Atendimento de pacientes de baixo risco em um local distinto da emergência. Ou seja, a emergência passa para trás, ela não está para frente, ela não está perto. Serviço de pronto atendimento que terá à disposição recursos diagnósticos terapêuticos compatíveis com a pouca gravidade dos casos. Isso é fundamental, senão nós vamos pecar mais uma vez. Todas essas áreas compatíveis com assistência, ensino e pesquisa. Então, mais uma vez, ouvimos críticas já construtivas, obviamente, de que não pensamos no ensino e só estamos pensando na assistência. Sim, estamos pensando na assistência, os pacientes precisam de nós. Mas é um hospital universitário e o ensino faz parte disso. Então, tudo que nós estamos pensando, o ensino entra como uma luva nesse processo. Então, isso é um resuminho do que nós estamos pensando. Então, vejam bem, nós estamos trazendo conceitos, ideias, e isso será pensado nos grupos. O próximo é a internação. Nós temos uma internação, essa aqui é um quarto bem bonitinha, é um quarto semi-privativo, não é? Tá limpinho, mas isso é a nossa realidade, gente. Vamos pensar. Claro, mas as camas estão novinhas, tem áreas que não estão assim. Eu sei que tem áreas que não estão assim, nós vamos ver, não é? Mas nós, seguindo adiante, nós temos uma situação atual das áreas de internação. Nós temos uma área física obsoleta, não adequada às normas vigentes, segundo a Anvisa. Nós precisamos, para cada 5 leitos, de um banheiro. E nós temos, nas áreas norte, nós temos 2 grandes banheiros para sei lá quantos leitos. Então, vejam bem, nós estamos inadequados. E nós vamos ter que progredir para essas modificações físicas. Mas, antes disso, nós podemos melhorar. O tempo de permanência do nosso paciente é longo. E vocês podem elencar muitos motivos para isso. Vários motivos. Temos os gargalos de imagem, gargalos de exames específicos. E essa interação nós vamos ter que fazer. E nós vamos ter que discutir como melhorar isso. Distribuição dos pacientes inadequada e obsoleta. O que eu quero dizer com isso? Um paciente que foi atendido na unidade vascular, que chegou com um acidente vascular cerebral, fez o trombolítico, e ele depois disso, quando ele interna no hospital, ele é distribuído em várias áreas do hospital. Então tem o 6º norte, 5º norte, 4º não sei o que, etc. Isso é um desperdício de tempo, desperdício de recursos.
desperdício de esforços. Nós podemos concentrar esses pacientes em áreas conceito, em áreas justas. Com isso, nós podemos colocar o pessoal a trabalhar, altamente treinados a trabalhar com aquele grupo de pacientes específicos. Isso não é área física designada aos serviços. Não vamos confundir as coisas. São áreas físicas designadas aos pacientes. E esse conceito tem que ser absorvido de uma forma interessante. O ensino certamente é prejudicado com essa divisão de processos, dificuldades no atendimento multidisciplinar. Então, uma fisioterapia que vai fazer no 7º norte, no 5º norte, no 3º sul, onde quer que seja, é um desperdício. Se eu conseguir concentrar pacientes que precisam de fisioterapia respiratória numa área quase comum, fica muito mais fácil para o profissional. Desperdício de tempo e recursos que eu já... Vamos utilizar a EMEI como exemplo. Eu utilizei a gripe A como exemplo, vou utilizar a EMEI, que também foi criticada de várias formas. Mas foi um projeto piloto nosso de colocar em prática muitos desses pensamentos. Nós elencamos 18 leitos preferenciais. Não são 18 leitos fixos, flexíveis. Nós diminuímos, épocas do ano nós diminuímos para 10, para 8, 18 no máximo. Nós não aumentamos, não precisou. Colocamos uma equipe multiprofissional com resultados das equipes muito bons. As equipes estão satisfeitas porque está havendo uma interação grande entre os grupos de trabalho e não só ler na evolução de que o paciente fez isso ou fez aquilo, está bem ou não está bem. A interação está sendo exemplar de todos os grupos de trabalho. Planos terapêuticos. Mas nós fazemos planos terapêuticos. Não fazemos. Não fazemos planos terapêuticos. Nós temos que parar, o paciente chega, qual é o plano de ação para esse paciente? Este e aquele. E isso não está documentado adequadamente nos nossos pacientes. São rounds 2 vezes por dia, que ajudam muito na dinâmica desses pacientes. O perfil de internações de média complexidade. Isso facilita muito. Claro que os resultados, que eu vou mostrar alguns deles rapidamente, vocês vão ver que o perfil é um perfil selecionado adequadamente, mas foi muito bem selecionado na emergência. Ele foi rapidamente encaminhado para a internação e ele recebeu alta rapidamente. O tempo médio de internação é baixo, incluindo a permanência na emergência. Aqui estão alguns resultados, eu vou colocar dezembro, janeiro foi quando iniciou, 7 de dezembro começou a internação. Nós temos dezembro, até agora junho, até 30 de junho, semana passada, uma média de 141 pacientes internados por mês. Quantidade de saídas, saíram 110, então nós temos alguns internados ou distribuídos em outras áreas do hospital. Número de transferências, média de 35 transferências por mês, ou seja, aqueles pacientes que nós não conseguimos chegar no objetivo de baixa permanência, nós conseguimos deslocar esse paciente para outras equipes. Uma taxa de ocupação de 87%. E uma média de permanência de 3 dias e 36. A média de a comparação, eu vou fazer uma comparação com a própria medicina interna e não tem nada de pejorativo. Na realidade são números, comparação de números. A média de permanência das equipes de medicina interna antes da EMEI era por volta de 12 dias. Com a entrada da EMEI, somando todos os pacientes, a média baixou para 8 dias. E se nós isolarmos apenas esses pacientes, nós temos uma média de permanência de 3 dias. Isso é um piloto, isso é um exemplo de que nós podemos fazer. Pacientes selecionados adequadamente, colocando numa área específica, recebendo um apoio multidisciplinar, um plano terapêutico, nós conseguimos melhorar o nosso desempenho. O que se pensa? Nós estamos estendendo um pouquinho. Nós pensamos em criar, então, baseado nesse conhecimento, unidades conceito. Aí são, não é?
Pacientes com características comuns, horizontalização da gestão do fluxo assistencial, emergência, internação ambulatória, referências para especialidades, colegiados, núcleos assistenciais, gerente assistencial. A ideia seria, em alguma área, em cada uma dessas áreas conceitos, ter um gerente que vai diariamente, ou mais do que diariamente, ele vai observar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo e por que não aconteceu daquela forma planejada. Área física dedicada, já foi comentado, equipe multiprofissional, um ganho fenomenal que nós estamos tendo, protocolos assistenciais específicos para aquele grupo de pacientes, monitoramento de indicadores, também é um compromisso dessas unidades de conceito, estabelecemos indicadores, estabelecemos objetivos, e isso será cobrado de uma certa forma por nós. E o contrato de gestão com serviços médicos. Aí entra os acordos que nós vamos fazer com o corpo clínico do hospital para que isso ocorra de uma forma adequada. Então, assim, nós estabelecemos 8 leitos, digamos, para um paciente com características tais, e isso vai ser modificado de acordo com a necessidade e aquilo que nós tínhamos como objetivo. O contrato de gestão é um compromisso que a gente, da administração central, com o corpo clínico, para que as coisas funcionem adequadamente. Exemplos. Unidade 1, síndrome vasculares agudas. Nós podemos hoje, eu usei mais uma vez o exemplo da unidade vascular. Os pacientes, depois, quando entram no hospital, são distribuídos em vários lugares. Eles precisam de fonoaudiologia adequada, eles precisam de fisioterapia adequada, tanto a respiratória quanto motora, e assim vai, várias necessidades. Nós poderíamos agrupar esse tipo de paciente, esses pacientes, numa área conceito. Doenças infecciosas e pacientes com germes multiresistentes. Está muito avançado esse processo, só não saiu não foi para a prática ainda, porque nós estamos discutindo um pouquinho ainda esse processo. Mas eu não posso ter um paciente com acineto multiresistente no 5º norte, no 10º, eu não posso. Não pode ser assim. Nós temos que colocar eles em áreas específicas para que o tratamento seja adequado. Não quer dizer que esse paciente saia de sua equipe inicial. Ele fica na sua equipe, mas ele fica numa área conceito adequado. Unidade 3, a EMEI é um exemplo. Ideias de construir uma ECIR e uma EO, ou seja, a interação de emergência com a cirurgia um pouco melhor, um pouco mais rápida, um pouco mais adequada, e também da cirurgia com os pacientes internados, e a EONCO, talvez um caminho específico para o paciente que com suspeita de doença oncológica tenha mais rápido, entre outros. Então são exemplos. E uma área específica de transplantes que precisa de pessoal treinado, adequado, isolamentos, etc. Então são exemplos que nós podemos utilizar. Então, aquelas são algumas ideias que nós temos de modificação nas internações, na internação, fora a modificação de área física. Modificação de área física, então aqui eu quero fazer uma ressalva. A empresa Bros, que está nos ajudando para criar o plano diretor, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um trabalho nosso, de todos nós, que nós estamos juntando e com uma proposta de melhorias. A modificação de área física vai ser uma conjunção com esses conceitos de fluxo de paciente. Então nós vamos captar os conhecimentos da empresa de área física e de fluxo, que conhece muito mesmo, e a partir disso criar um hospital melhor. Então a BPM centralizou a relação com a empresa e o nosso grupo já está trabalhando para que essa junção seja feita o mais breve possível. Ambulatórios, rapidamente, já vamos ter um pouquinho mais. Situação atual dos ambulatórios: 285 mil consultas ambulatoriais feitas de janeiro a junho de 2010. Foram oferecidas por nós, pelo Hospital de Clínicas, 18 mil primeiras consultas, ou seja, 6,3% de primeiras consultas nós oferecemos. O que o gestor nos pede, 20% de primeiras consultas, e nós oferecemos 6,3%. Isso está em contrato. Está em contrato
nós oferecemos 20%. 20% de absenteísmo, que é uma barbárie, e nós conseguimos realizar apenas 4% de todas as consultas são primeiras consultas. Aí é um problema. Isso é qualidade, isso é ensino. Nós não temos o paciente adequado para ensinar. Nós, internamente, nós estamos girando com os nossos próprios pacientes. Nós não estamos abrindo a porta para novos pacientes, porque nós não damos alta para eles. Os pacientes não querem sair. Tem vários motivos que a gente pode elencar, mas não importa. Isso aqui é totalmente inadequado para qualquer situação. E nós podemos mudar. A área física é mal distribuída, a área física precária. Caiu o teto hoje em dia, semana passada, em cima do paciente, cortou, não sei o quê. Caiu o gato, um filhotinho em cima do paciente. Então, acho que não tem, né? É verdade, caiu os bichinhos tudo, só ele gritando mesmo. A área física é inadequada ao ensino. Os nossos alunos não têm exposição adequada aos ambulatórios. Nós podemos melhorar isso aí. O fluxo do paciente para a área correta é inexistente. O gestor nos encaminha pacientes mal triados. Nós sabemos disso. A cirurgia vascular recebe pacientes, a maioria deles são pacientes com doença venosa simples. E isso não está adequado para o tipo de hospital que nós temos. O gestor está insatisfeito, a população não está satisfeita. Nós temos vícios internos fortes e não regulados. Nós não temos, os serviços não têm regulação em cima disso, a administração não tem regulação em cima desses pacientes. Encaminhamentos externos e internos inadequados, nós sabemos disso, impossibilidade de internações, gerando uma demanda de urgência, que também não precisaria em muitas vezes. E gargalos em exames de suporte, nós sabemos disso, nós sabemos que uma tomografia leva, sei lá, sabemos disso. Então, a reestruturação do ambulatório. Diagnóstico de capacidade instalada, nós já temos. Desfragmentação, que a maioria de vocês já ouviu falar, eu vou mostrar rápido. A extinção do terceiro turno discutível, fomos criticados por isso, mas isso pode ser aberto no futuro adiante. Nós estamos criando um centro de apoio diagnóstico, a reestruturação das agendas de primeiras consultas e reestruturação do fluxo assistencial. Aqui é o que se chamou de defragmentation. Áreas, aqui são cores de serviços, de tipo de pacientes que são atendidos, misturados em várias áreas do hospital, vemos aqui. Eu queria chamar a atenção para essa pequena área chamada ZAP. E aqui, depois de uma desfragmentação, nem todo consultório precisa de mesa ginecológica. Então nós temos que otimizar o processo. Por isso que foi tratado com os senhores todos. A professora Ana Maia trabalhou com o seu grupo muito em cima disso para conseguir fazer uma modificação adequada, sistemática nos ambulatórios, para tornar a coisa muito mais racional. Se conseguiu tornar muito mais racional com a suspensão do final do terceiro turno. Às 18 horas termina o ambulatório. E isso é praticamente inédito no hospital. Não quer dizer que a gente não possa abrir no futuro, mas se conseguiu, através de modificações trabalhadas, se conseguiu fazer isso. Aqui nós chamamos de Centro de Pronto Diagnóstico Ambulatorial. Naquela área da ZAP que eu mostrei ali, aquela área foi liberada, era uma área de pesquisa, foi liberada, e nós estamos construindo uma área para pequenos procedimentos, processos rápidos, por exemplo, ecografias de tireoide, de fígado, até punções de fígado. Houve uma negociação com alguns serviços que tiveram interesse em participar disso, que tem procedimentos. Isso nos agiliza muito mais. Eu não tenho que marcar uma ecografia para fazer uma punção de tireoide, que vai ser feita daqui a meses, pode ser feita numa agenda própria do serviço. O serviço estabelece essa agenda e pode ser feita pelo seu grupo mesmo. Quem precisar de radiologista pode ter radiologista. Então, isso aqui é uma área que vai desafogar muito o processo de imagem e de pequenos procedimentos. Procedimentos que serão feitos no CCA podem ser feitos aqui, abrindo espaço maior no CCA. Então, esse é um exemplo de processo que já está sendo realizado. Como é que eu vejo, de novo, o meu entendimento, o meu desenho, como é que eu vejo o funcionamento
dos ambulatórios. Mais uma vez, os nossos pacientes chegando, e vejam bem a diferença de que é feito hoje. Nós criaríamos uma triagem e que na literatura internacional se chama de gatekeeper também. Uma triagem do paciente. Primeiro, o que é a triagem? O paciente chega e ele, se for adequado, porque a triagem feita pelo gestor não é adequada para o nosso atendimento. Então ele viria, se ele foi bem triado, se ele precisa dos atendimentos do hospital de clínicas, ele vai ser encaminhado para os serviços específicos. O gatekeeper é a pessoa ou o grupo de pessoas que vai se encarregar de cuidar dessa entrada, que pode ser não só através de triagem, mas de outras formas. Então, a criação desse processo, os pacientes chegariam numa grande triagem, atendidas por não generalistas, mas, digamos, o internista na área clínica, o cirurgião na área cirúrgica, etc., etc., e dali ele iria diretamente para os ambulatórios. Esses pacientes, então, seriam encaminhados para as suas áreas de ambulatórios das especialidades estabelecidos pelos serviços. O nosso serviço está para atender tais e tais, né? Claro que vai ter que atender tudo, mas com prioridade para esse e aquele paciente. É o grande momento de nós modificarmos a forma e o tipo de paciente que nós atendemos. Isso tem que ser muito bem trabalhado, com critérios bem estabelecidos. Então nós poderíamos fazer isso. Obviamente dependemos de uma alta ambulatorial grande, e nós temos feito pouco, apesar de um ano para cá se conseguiu muita alta ambulatorial, mas podemos fazer muito mais para poder entrar novos pacientes que interessam à população, interessam ao gestor, interessam a nós, ao ensino. Também aí entra a alta ambulatorial e reencaminhados para a rede. Aí talvez essa negociação daqui para cá seja muito mais difícil, mas nós podemos fazer. Eu deixei as flechinhas viradas para cá, porque eu tenho certeza que os pacientes sempre vão querer voltar para cá. Mas nós temos que criar um sistema de funcionamento que eles se sintam tranquilos lá fora. Nessa área, só hoje está no jornal também que o Cremers está questionando por que as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, não foram criadas ainda no Rio Grande do Sul. Nós já sabemos de Brasília, de várias vezes que nós fomos pelo Ministério da Saúde, que já foi encaminhado verba há mais de um ano e pouco, para a criação das UPAs, que pode nos ajudar muito a desafogar essa entrada dos pacientes, e até hoje não foi construída nenhuma. Então isso é um problema que pode nos ajudar, e talvez aqui esteja uma das saídas. E obviamente esse centro ambulatorial de pronto diagnóstico vai nos ajudar muito em todas as áreas para dinamizar o processo. Então é isso que eu vejo dos ambulatórios, e pelo menos para discussão com vocês. E por último, o bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico, a situação atual dele é rápida: 79% de ocultação, 13% de cancelamentos, 37% de overbooking. É um absurdo, é muita coisa, gente. Nós não podemos trabalhar com um número desses. Nós mandamos gente de volta para casa todos os dias, muita gente. Nós não podemos trabalhar com esse número. Tempo de espera longo, reagendamentos constantes e as equipes insatisfeitas com esse processo, porque não conseguem, através do ensino e da pesquisa, não conseguem ter o paciente adequado. O que se propõe? Reorganização das escalas, otimização do uso das salas, fluxos assistenciais, ampliação do bloco, sistema de informação, monitoramento, que já está um pouquinho mais desenvolvido, e horizontalização do fluxo do paciente cirúrgico não eletivo. A reorganização das salas já foi feita, já está em funcionamento, acredito a partir do dia 1º, através de vários contatos, liderado pelo professor Adamastor, junto com um grupo grande de cirurgiões, enfermeiros que trabalharam para que essa organização fosse feita. O que está em vermelho são modificações realizadas, e os resultados nós não temos, porque é recém começamos. Mas nós temos que otimizar o funcionamento do bloco, e esse é um passo desse processo. Dentro de uma situação esperada, atingir as metas institucionais, conquistar o padrão
de excelência no bloco cirúrgico. Nós temos uma necessidade de ajustes nas escalas cirúrgicas. Nós temos necessidade de ajustes no processo de agendamento cirúrgico, que ocorre de uma forma inadequada, e nós vamos entrar firme nessa área. Avaliar oportunidades de melhoria de relação do bloco com a SR. Avaliar oportunidades de melhoria na relação da SR com os leitos do hospital. Essa interação é fundamental. Trabalhar nas práticas e posicionamento das equipes no dia a dia. Quem é que marca as cirurgias no grupo cirúrgico? Quem é que está encarregado disso? Quem é que controla isso? É fundamental essa discussão, gente. Isso aí é primordial. Desenvolver o espírito de equipe que não está presente hoje em dia. O serviço trabalha muito isoladamente. Isso na minha primeira apresentação de reunião de chefe de serviço eu falei isso. E repito até agora. Então nosso objetivo é trabalhar com esse processo de agendamento adequado dos pacientes. Exemplos. Nós temos na mesma sala 5 cirurgias marcadas para o mesmo turno, no mesmo dia que seja. 5 pacientes. Esse paciente vem para cá, ele diz: você venha para cá 6 da manhã em jejum. Ah, mas que horas eu vou ser operado? Ah, depende. Depende do que, gente? Nos outros hospitais é hora marcada. Está sabendo que horas vai ser. Por que eu digo isso? Porque o paciente que vai operar, eu estou usando exemplos e não tem nada contra ninguém. Nós temos na mesma sala, vai operar o ombro, o cotovelo, a mão, o joelho, o pé. São materiais distintos, são equipes distintas. E nós não sabemos, o pessoal do bloco não sabe qual vai ser a primeira cirurgia. Aí chega, não, a primeira é a do pé. Mas o pé está lá no centro, não sei de onde, tem que trazer o material do centro. E aí vai. Então o paciente tem que saber que a cirurgia do pé vai ser às 11 horas. Se atrasar é porque a cirurgia anterior atrasou, não tem problema, isso faz parte da medicina. Mas não de desorganização. Resultados esperados, pessoal, para terminar. Serviço de pronto atendimento, unidade de acolhimento, grade de regulação de serviços diagnósticos terapêuticos, mecanismos de referência e contra-referência. Importantíssimo esse processo todo. Tá? Nós estamos criando, com isso, se nós conseguirmos implantar algumas dessas coisas, nós estamos criando áreas novas, nós estamos criando posições novas, estamos criando serviços novos, coordenações novas, nós estamos criando áreas de ensino adequadas. Então isso é que nós temos que entender e levar para casa esse pensamento. Horizontalização do fluxo, que a gente tem falado, integração do atendimento às intercorrências. Já existe um grupo trabalhando no atendimento das intercorrências do paciente internado e daqueles que o estão visitando e daqueles que estão vindo consultar. Semana passada caiu o telhado na cabeça de não sei quem, de um paciente coitado lá, cortou, foi chamado o SAMU e o paciente foi para a HPS. Redução do tempo de permanência. Redução no tempo de internação, aumento do volume cirúrgico. Se nós nos organizarmos, nós aumentamos a nossa produção cirúrgica, que é tão necessária em várias áreas. Integração em atendimento clínico e cirúrgico. Não quer dizer que um paciente cirúrgico não possa estar internado numa área clínica e vice-versa. Isso é um conceito que vai ter que ser bem explorado. Unidades conceito dedicadas a horizontalizar o fluxo, serviços gerindo as modalidades assistenciais, redimensionamento dos serviços. Agenda com gestor, só para mostrar que nós temos planejado isso, agenda, e temos ido ao gestor, estamos lá toda hora, não é? O que nós pretendemos no ambulatório, da emergência, da internação do bloco, mostrar isso a eles, mas para isso nós temos que ter resultados. Senão não adianta. Nós temos que mostrar que nós podemos melhorar. Voltando então ao nosso processo todo de organização, é assim que a gente gostaria de ver uma integração muito grande entre o hospital. Reconhecemos áreas de gargalo, que aqui eu só comento 2, exames de imagem, patologia clínica. Exemplo, nós tivemos um Graham com o mesmo título, mês passado, só com Graham, só com esta exposição, nós diminuímos
12 mil exames no período até 30 dias. 12 mil exames só com a explanação. Ou seja, baixamos em 12% o número de exames pedidos diariamente. A partir do dia 1º agora, entraram as restrições. Tem muita gente descontente com isso. Mas isso é racionalização do processo. E o impacto vai ser muito... Nós previmos um impacto de 7%. Já conseguimos 12 com uma explanação. Imagina com a restrição. Vamos rapidamente entrar na área de imagem, que é um gargalo grande do hospital, mas nós pedimos muito exame. Nós vamos entrar firme nessa área para ajudar a imagem a ser mais eficaz. Como é que nós nos organizamos para terminar? A coordenação desses projetos nós dividimos em grupos de trabalho dentro da VPM, com coordenadores desse processo que a partir disso vão criar grupos, já estão grupos de trabalho que vão chamar as áreas afins para ser discutidos todas essas ideias. Não quer dizer que vai ser assim, mas alguma coisa tem que sair disso. Continuando, são 10 grupos de trabalho. Nós temos um grupo de trabalho específica com o plano diretor físico do hospital. A VPM ficou encarregada de fazer a interação com a área física, com as mudanças físicas e fluxo de pacientes, porque são tudo basicamente a mesma coisa. Então, nós estamos organizados, os senhores serão chamados para participar desses grupos. E finalizando, pessoal, eu acho que voltamos, isso aqui é um compromisso que essa administração tem. E com a ajuda de todos, eu acho que nós vamos conseguir muito disso e com benefício direto ao paciente, ao ensino e a qualificação maior dos pontos. Muito obrigado então pela atenção disso. Eu vou ficar um pouco à disposição. Eu entendo e espero que eu tenha gerado muito mais dúvida do que tenha trazido soluções. Mas eu fico à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Professor Kleber. Primeiramente, eu realmente gostaria de parabenizar o nosso vice-presidente médico, professor Sérgio, pela visão de futuro que ele está tendo. E vendo todo o trabalho que foi feito, certamente isso levou algumas horas de trabalho, me consta que, professor Sérgio, que nenhum hospital público no Brasil tem o padrão que o HCPA tem hoje. Ainda mais com isso que o senhor está propondo. Aquela história dos banheiros em relação ao número de quartos, eu já vi vários hospitais públicos do país, isso não existe parecido com o HCPA. Gostaria de parabenizar, colocar à disposição para tudo que for possível, mas uma coisa me chamou a atenção que eu gostaria de colocar. É ali no ambulatório, é o cartão amarelo, o cartão verde, amarelo, vermelho. Isso vai corresponder às salas. Imaginou um de nós ir para uma sala roxa? Eu acho que a sala não devia ser roxa e o cartão não devia ser roxo, podia ser branco, azul, qualquer cor. Agora a sala roxa fica como sugestão. Parabéns, professor. Obrigado, professor. Assim, só corrigindo, não é para mim, isso é um grupo grande de pessoas, de assessores, de técnicos, de todas as áreas que estão trabalhando há bastante tempo nisso, captando as ideias de todos e tentando. Isso aqui é um resumo de muito mais do que se tem, mas é uma tentativa de juntar num grande projeto do hospital. Nós cansamos de fazer projetos piloto. Nós já testamos algumas coisas e já temos algum conhecimento. Então, a partir disso, nós queremos fazer uma grande modificação. Não adianta eu ficar aumentando a emergência. Adianta eu fazer com que o paciente que chega na emergência tenha um fluxo adequado. E isso, esse grupo de pessoas que estão assessorando a VPM está fazendo um trabalho ímpar e impagável. Então, é só a única correção. Professor.
Assim, bem breve, junto com fazer coro ao Kleber, é só lembrar que quando descreveram grandes áreas, a psiquiatria não foi citada, mas eu acho que ela está também aberta, seja para integrar, fazer um EMEI, talvez um EPSIC para curta permanência, seja para essa horizontalização e montagem de protocolos. Só lembrar que nós queremos estar juntos nisso aí. Obrigado. Sim, está citada a psiquiatria no início, no momento que nós mostramos os pacientes que são regulados. E a psiquiatria está nos servindo como exemplo de triagem. De triagem, porque nós sabemos que a psiquiatria tem uma triagem, recebe o paciente do gestor e internamente é feita uma triagem para as áreas específicas. Isso está nos servindo de exemplo e nós vamos explorar muito mais esse processo. Sérgio, o importante é mudar, né? E eu acho que já esse gesto mostra que nós queremos mudar o hospital para melhor. Como sugestão, eu acho que esse grupo que está organizando essas mudanças não seria interessante que pudessem visitar uns 2 ou 3 hospitais, que escolhessem um na Espanha, um nos Estados Unidos, outro em outro lugar, etc. Fizessem contatos e fossem verificar o que fazem nesses outros hospitais, sempre com a ideia do que vocês querem fazer aqui. Simplesmente porque às vezes se observa num outro lugar uma coisa interessante que poderia ser aplicada, ou não. Não? Então eu sugiro que vocês fizessem um pequeno tour por uns 2 ou 3 hospitais importantes e trouxessem as coisas que eles já têm de bom e as ideias que vocês já têm de como querem fazer. Obrigado. Parece que tem um hospital em Cancún que é maravilhoso. Aonde? Eu estou me candidatando para ir para Cancún para ver um hospital maravilhoso. Mas é isso aí. É só, antes da pergunta, professor Jobim, eu quando estava no exterior, eu recebia vários visitantes e um deles, eu já contei para várias pessoas, um desses visitantes, e a gente fala, mas o que tu está fazendo? O que tu faz? Não, eu sou emergencista e fui contratado pelo governo, sei lá por quem, de Paris, município, sei lá, para organizar um hospital, a emergência de um hospital. Mas por que você está aqui agora? Não, estou aqui porque eu estou viajando o mundo inteiro para conhecer os processos de atendimento em emergências em vários lugares do mundo. E ele foi a todos os lugares, estava passando, ficava uma semana, 10 dias, 2 semanas em cada local para aprender todos os fluxos. Ele tinha um ano para fazer isso. No final desse ano ele apresentaria o projeto e seria discutido e implementado. Então, bem interessante, eu concordo plenamente com esse processo. Professor Fux. Nós temos Sr. Sérgio, parabéns também pelo dito já de pronto pela iniciativa. A iniciativa de comparativamente a nossa vivência de mundo, né, de hospitais, muitos nós temos aqui e de Brasil, eu levaria até uma posição confortável. Vamos resolver, quem sabe a gente isola, faz um isolamento acústico da emergência, deixa as coisas lá como estão, certo? E o resto tudo segue, porque está bem, é só entrar num hospital universitário de qualquer país, de qualquer estado brasileiro, até na USP, estive ontem no Hospital das Clínicas de São Paulo, até lá, as coisas não, e é o líder, lá as coisas são muito complicadas e piores do que aqui. Então nós somos melhores do que todos, então vamos ficar assim, tá? Mas há vários indicadores que são evidentemente negativos, né? O nosso tempo de internação não é de primeiro mundo, não é de primeiro mundo. Eu acho que aproveitamento de recursos, a articulação de serviços, etc., enfim, ao cabo, os pressupostos, né, estão evidentes, têm que ser reconhecidos e é inaceitável a inércia. Inaceitável a inércia, porque senão nós seremos afogados. Literalmente afogados. Eu também tenho uma experiência grande por ser intensivista do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Tá? E isso é um aprendizado na pele, de recursos equivalentes e de resolutibilidades absolutamente diferentes. Então, como chefe da cardiologia, fico muito satisfeito também em encontrar isso, porque talvez tenhamos sido nós chefes de serviços das unidades vasculares
e tiramos a camiseta da especialidade, porque no centro disso está fluxo e demanda de doente. E nós todos somos formados e temos uma tradição administrativa, inclusive brasileira, de poder, de núcleos, à luz do que nós fazemos. E temos um medo pavoroso de que a gente perca o nosso espaço. Tá? Os espaços estão todos consolidados, todas as especialidades, estamos falando pela perspectiva da especialidade médica, da especialidade de enfermagem, estão consolidados. A história da humanidade levou as nosologias a se distribuir dessa maneira e os pacientes estão aí e procuram as demandas de acordo com o que eles estão sentindo. Agora, o hospital nesse processo, o hospital é diferente hoje. O hospital não é o abrigo das especialidades. O hospital é o abrigo da demanda hospitalar, que seja resolutiva. Então, não tem nenhum deles aqui, chefe da vascular, chefe da cirurgia cardíaca, chefe da radiologia, convidado, ele disse que não estava interessado em participar desse grupo, né? Chefe da pneumologia, na época era outro, né? Mas esteve lá presente conosco, o professor Meno. Nós fizemos uma proposta que a administração central sabe há tempo, até tem um nome que já também está contaminado, CEPLEX. Para quem não sabe, Centro de Alta Complexidade Cardiovascular. A cardiologia aqui é maior volume de pacientes, maior tradição, né? E os meus pares, a professora Karina está ali, nós discutimos isso internamente. Uma decisão não é da chefia da cardiologia. A cardiologia resolveu, por iniciativa de serviço, mudar a sua concepção de serviço para interagir com os serviços associados, vinculados a uma necessidade comum que tem esse serviço, o doente vascular agudo. A neuro, né? Eram 7 serviços. 2, 3 reuniões e apresentamos uma proposta, faz 2 anos quase. Né? Sabemos que isso era uma ideia, né? Não é a nossa ideia especificamente, mas o que tem em comum é isso. A orientação do hospital para pacientes que demandam o hospital pela sua na perspectiva de resolutibilidade efetiva e rápida. O resto é conversa. Qual é a demanda nosológica? Qual é o problema que nós temos com os nossos doentes? Qual é a situação da emergência? Oncologia? É a demanda. Nós estamos envelhecendo, a oncologia vai tomar conta. Os vasculares não estão morrendo. Se vocês não sabem, os vasculares, por tudo que está se fazendo, eles estão ficando mais velhos, ou mesmo, depois tem câncer. É a realidade. O tempo de internação na cardiologia é de 4 dias e meio a 5 dias e meio. Há 6 anos. Nós queremos que seja para todo mundo assim. Vá para casa. Como vamos nos Estados Unidos, visitar lá, né? Luiz Fernando Veríssimo, operado, cirurgia cardíaca. No 3º dia ele estava no hotel, na frente do hospital, escreveu isso nas suas crônicas. No 3º dia do pós-operatório ele estava fora do hospital. Então, sem me estender, o apoio, eu acho que nós temos que realmente pensar de uma maneira diferente. Ninguém perde poder, não é serviço, não é um mega serviço, não é outro, somos nós. Mas para nos reorganizarmos do ambulatório, que é um ambulatório de crônicos, e aí nós também temos culpa, né? Falando nós da serviço de cardiologia, da emergência, que é quem está segurando todos os pepinos, e dos serviços reorganizados pelas demandas nosológicas hospitalares contemporâneas. Nós não temos que ficar organizados ao redor da história. Nós temos que nos organizar para a realidade e para a demanda futura. Obrigado, professor Fux. Eu procurei ser justo no momento no início em que eu coloquei que isso era uma compilação de ideias de várias áreas e sugestões. Então reconhecemos a participação da cardiologia junto com o seu projeto do CEPLEX, que tanto nos ajuda a tentar concretizar isso, mas não só do CEPLEX, para todo o hospital de clínicas. Essa é a ideia. Um comentário mais? Bom, obrigado então pela participação e um bom dia.